te seguir. Canta pro Senhor. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Essa vai ser a música, o refrão. Para nós basta o refrão, que o Senhor vai trabalhar em nós nessa pregação, ao longo também da adoração. Porque se a gente se nós permitirmos que o Senhor trabalhe nas nossas emoções, nas nossas realidades humanas, nós com certeza seremos livres. E é isso que o Senhor espera do seu povo, que ele seja um povo libertado para o amor, para ser livre no amor. Me deram o tema, como foi dito pelo Xande, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, deixa eu me apresentar. Eu sou Kelly, eu sou consagrada da comunidade Missão Aliança. Tanto eu quanto o Xande, nós somos casados há 11 anos, somos consagrados ao carisma. Nossos filhos também, pela graça de Deus, nós temos 2 meninos, também junto conosco, caminham na comunidade. E já há alguns anos, pela graça do Senhor Jesus, levando ao povo de Deus, proporcionando ao povo de Deus a sua experiência pessoal com o Senhor. Então, através desse lindo carisma que o Senhor nos chamou, que é justamente despertar o povo para o verdadeiro amor que é o Senhor Jesus, é esse hoje o nosso lema de vida, a nossa razão de viver. Levar o povo de Deus, assim como nós, um dia nós tivemos esse despertar, a também despertarem a alma para o Senhor. Hoje eu vou falar sobre as feridas emocionais. É importante a gente saber o seguinte: ontem vocês tiveram um dia longo de experiências com o Senhor. E ontem foi trabalhado o campo espiritual. Porque o homem, ele é espiritual e ele é humano. Então ontem foi separado o dia do trabalho espiritual. Então você foi tendo consciência dos pecados espirituais, daquilo que nos aprisiona, de vícios que nós precisamos ser libertos, para que a nossa alma, para que o nosso espírito seja completamente livre na mão do Senhor Jesus. Hoje foi separado a vocês o trabalho da alma, né? A cura das feridas, porque o ser humano, ele é separado no campo espiritual e no campo humano, e na sua humanidade está a alma. E a alma, ela precisa ser trabalhada também, porque é nela que está contido os sentimentos, as emoções. Então é nela que está toda a parte de ferida humana que nós vamos sofrendo ao longo da nossa história e que precisa justamente ser trabalhada pelas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. Nós somos o barro e Ele vem trabalhando em nós, trabalhando nas nossas emoções com a cura interior e trabalhando no nosso espírito, nos libertando do pecado, dos vícios que o pecado vem trazendo a nós. Então, a cura das emoções, ela está justamente ligada à alma. E é isso que o Senhor vem trabalhar aqui. Eu quero que você imagine comigo, e eu vou usar a analogia do armário, porque eu acho que ela vai ficar bem mais simples para que a gente vá assimilando. Imagina comigo um grande armário, e a base desse armário que você vai imaginar aí, está as suas emoções. É nela que está todas as suas emoções. Nela está você com tudo aquilo que você traz. E acima dela, cada gaveta, está uma ferida emocional. Nela nós temos a rejeição, nela nós temos a inferioridade, nela nós temos a culpa, nela nós temos o medo. Serão as 4 feridas emocionais que eu vou falar com vocês. Então no seu armário a base está
cura das emoções, onde o Senhor Jesus hoje abre a gaveta central das suas emoções para sair trabalhando em cada gaveta menor: rejeição, inferioridade, medo e culpa. Nós vamos utilizar uma passagem bíblica para esse trabalho espiritual, ela está em Lucas 11. Lucas 11. E como toda história de personalidade, o Senhor Jesus olhou para alguém. Se você for olhar todas as passagens bíblicas que nós temos, sempre o Senhor Jesus olhou para a fragilidade de alguém. E olhando para a fragilidade de alguém, esse ser olhado pelo Senhor, e esse ser que olhou o Senhor, buscou mudar a sua história. Só que essa passagem tem uma personalidade. É a cura dos leprosos. Você achou? Amém? Lucas 11. Então nós vamos acompanhar da seguinte maneira. Vamos lá. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eram 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-lhes ao sacerdote. Olha que bonito. Jesus tem compaixão de nós. E o que Jesus fez? Olhou. E quando Jesus olhou, eu tenho certeza absoluta, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando Jesus me olhou, aquele olhar transformou a minha vida. E eu tenho absoluta certeza que esse olhar também transformou a vida daqueles 10 leprosos. Porém... Kelly, qual a passagem? Qual a passagem? Eu acho que não está... Lucas 11 não está... Ah, não, perdão, gente, 17. Tô procurando aqui, eu falei, rapaz, sumiu Tá da minha todo vida. mundo... Tá todo mundo folheando, rapaz, ninguém achou também. Não foi só eu, não. E tá o padre morrendo de rir da minha cara lá atrás, olha ele. Lucas 17, 11, gente, me perdoe. Aí ia ficar difícil, né? Vocês nunca iam achar. Vamos de novo, vamos voltar à fita, tá bom? Vamos lá. Mas eu quero que você vá lá no versículo 13. Achou 17, versículo 13. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os. Ele olhou para eles e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Depois que Jesus olhou esses homens, algo aconteceu com eles. Aqui, o relato bíblico é da lepra. Era a doença que ia corroendo o corpo, ia comendo a carne, ia destruindo. E a lepra, ela vai apodrecendo. Vocês sabem disso, ela vai apodrecendo a carne. Só que eu também tenho certeza que não era só a carne. Existiam feridas na alma desses 10 leprosos. E essas feridas, elas precisavam sim serem curadas. E o olhar do Senhor Jesus, quando penetrou nos olhos daqueles homens, com certeza começou esse processo de cura. Continuando. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9?
não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Eram 10. Um voltou. E esse que voltou permaneceu aos pés do Senhor. Mas não é isso que eu quero que fique nesse momento. Eu volto com você para a primeira gaveta que eu coloquei para você, que chama-se rejeição. A rejeição é uma ferida emocional que ela pode sim começar no ventre materno. Num período em que a criança está no seu processo de desenvolvimento e ela pode sofrer rejeição de pai, de mãe ou de quem está por perto dela. A rejeição, ela é uma ferida que ela fica guardada no inconsciente da pessoa, principalmente se ela tiver nascido no período do desenvolvimento fetal, ou se ela tiver também nascido na primeira infância, ali nos primeiros anos de vida da criança. Mas é uma ferida em que leva o indivíduo a se diminuir. Ela é como se ela fosse uma mãe que tivesse raízes. E a raiz dela chama-se inferioridade, que é outra ferida também, que leva o ser humano a superioridade ou ao se rebaixar. Então eu tenho a rejeição como uma ferida mãe e que dela enraiza a inferioridade, que pode me dar sentimentos de superioridade ou pode trazer em mim realmente o abaixar-se, o se diminuir, que é o próprio nome que ela leva de inferioridade. Eu também tenho a culpa, que vem sendo trazida ao longo da minha história por situações que eu vivi, que você viveu e que não se perdoou, ou que não tenha perdoado a Deus, ou que não tenha perdoado também quem te feriu. A culpa é um sentimento que vai corroendo, porque ele é alimentado por uma palavra chamada amargura. E a amargura, ela provém justamente de situações que você vai guardando no coração e vai deixando isso crescer de uma maneira que te impossibilita de ser e fazer qualquer coisa, de ser completamente livre em Deus. Eu quero começar, principalmente, gente, eu quero ficar na culpa, porque eu sei que a culpa é uma doença espiritual em nós, é uma ferida sim emocional em nós, que paralisa, e ela não paralisa somente a alma, ela paralisa o nosso corpo e ela gera doenças físicas. Às vezes você tem problemas que você nem sabe de onde vem, dores fortes, e que você já foi em inúmeros médicos e não sabe a raiz dessa dor. E eu te digo, se o médico não achou a raiz da dor física, é porque ela está no teu emocional. E dela irradia dores físicas que te fazem justamente sofrer e te fazem estar cada vez mais afastado daquilo que você precisa se reconciliar. A culpa é um sentimento que ele vem, justamente como eu disse a você, alimentado pela amargura. Você traz sentimentos da inferioridade. Existem pessoas que se relacionam com os outros com a mesma postura infantil da infância. Isso acontece por quê? Porque ao longo da sua infância, isso não foi tratado. Kelly, mas como poderia ser tratado? Pelo colo do pai, pelo colo da mãe, pelo colo daquele que seria a pessoa a quem você confiava e não te deu. Nós bem sabemos que quando a gente entra na fase escolar, lá é um momento em que a gente sofre muito com rejeição
e com sentimentos, porque se eu sou rejeitada, eu me sinto inferior. Se eu me sinto inferior, eu vou me amargurando. Se eu vou me amargurando, eu vou guardando. Se eu vou guardando, eu chego a um ponto que eu estou completamente lodado, né? Eu sou o lodo puro. Então, se não foi trabalhado lá, se não foi expressado como criança, onde é que isso vai chegar a um determinado momento e explodir em você? Na sua fase adulta. Isso vem para a fase adulta. E aí, quando você começa a se relacionar com as pessoas, você começa a ter comportamentos infantis. Você quer ver um exemplo claro que acontece conosco? Olha só, eu vou trazer para a minha história. Na minha casa, nós somos 3. Eu, mulher e 2 meninos. Lá eu tive que fazer de tudo para sobreviver, né? 2 meninos e eu ainda morava numa rua que só tinha meninos. Uma menina só tinha na rua e era uma confusão tamanha com essa menina. A gente não se dava, a gente brigava mais do que brincava. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aprender a brincar com coisas de menino para poder me relacionar, para eu ter uma infância, porque senão não ia rolar, eu ia ser sozinha. E na verdade eu fui sozinha, mesmo tentando sobreviver naquele meio, eu fui sozinha. E aí eu percebi, e por causa dessa situação que era na minha infância muito, muito, muito concreta, eu cheguei na minha fase adulta com essa mesma situação, porque não havia sido curada. Onde eu chegava, o que eu fazia? Eu me fechava em mim. Eu chegava num ambiente, eu parecia uma ostra. Eu tinha medo das pessoas. E por que eu tinha isso? Porque lá atrás, como eu não tinha com quem me relacionar, e mesmo tentando sobreviver naquele meio, eu me tornei sozinha e eu era sozinha, eu, claro e evidente, fui me fechando. Então, em qualquer lugar que eu chegava na fase adulta, meu primeiro comportamento era o quê? Me fechar. Não era observar, era me fechar. Eu virava uma ostra mesmo fechada, e calada e muda e só ouvia as pessoas. Um dia desse atrás, conversando com Jesus, né, e claro e evidente, o Senhor foi me curando, fui passando por processos de cura interior e fui entendendo essa dinâmica, porque eu reconheci na minha história um ponto que me impossibilitava justamente de ser livre. Livre com as pessoas, livre comigo mesmo e principalmente livre com Deus, no meu relacionamento com Deus. Porque até isso nos impossibilita. Quando a gente cresce uma pessoa que vai procurando se defender e da maneira de se defender se fechando, a gente chega assim na fase adulta e até Deus tem dificuldade de entrar. Porque a gente se fecha realmente. É um ato inconsciente. Por mais que você queira agir diferente, é inconsciente. Só que quando isso vem à sua consciência, você permite Deus tocar e curar, pronto, encontrou a chave da liberdade. E aí, eu conversando com o Senhor Jesus, eu já tinha passado pelo processo de cura e eu já tinha, assim, aprendido a chegar nos lugares e a me relacionar com as pessoas. É claro que isso não é passe de mágica, isso é passo de decisão. Tá? Eu vim passando pelo processo da cura, mas eu, Kelly, decidi fazer diferente. Deus não é mágico, Deus não é curandeiro, Deus é amor. Ele toca a minha ferida, me cura e eu decido seguir em frente. É assim o nosso caminho com o Senhor Jesus. E aí, conversando com ele, ele me recordou desse processo, me deu a consciência. Então existiu uma raiz. Eu ouvi a Islane falar para você, no processo de cura interior nós temos que encontrar as raízes. Onde estão os pontos que eu preciso deixar Deus tocar para que eu seja completamente livre? Onde estão esses pontos? Eu encontrei uma das raízes. Era isso, estava na minha infância. Só que me prendia completamente na fase adulta. Só que Deus veio e Deus curou. E eu decidi fazer diferente depois da cura. Agir diferente, dar passos concretos, mudar essa história. E até isso, minha gente, se a gente permanece como está, a gente reproduz nos nossos filhos a mesma história. Por quê? Porque você não deixou Deus curar.
E aí você foi agindo da mesma maneira com seus filhos e eles talvez aprenderam da mesma forma e agem da mesma forma. Então, quando Deus cura, Ele liberta até o quê? As gerações futuras, de consequências do passado. E foi isso que o Senhor fez. Então, esse é um passo concreto, e eu estou te dando um exemplo para que você entenda. Eu tenho uma raiz emocional, é a amargura. Eu preciso me libertar dela, eu preciso deixar Deus tocar nesse ponto. Eu preciso, primeiro, perdoar a Deus. Às vezes a gente acha que Deus nos tirou algo ou alguém, e na verdade Deus não faz isso. Existe um campo em nós chamado liberdade. E dentro da liberdade existe a vontade. E Deus não toca essa área. É onde o homem decide, eu vou. É onde o homem decide, não vou. Deus não toca. E se o homem decide fazer algo que vai ferir a si mesmo, foi a sua liberdade, foi a sua vontade, não foi Deus. E existem pessoas que tendem a responsabilizar Deus por esse campo. Qual é o erro de Deus? Deixar você e eu escolhermos? Mas e por que a gente não escolhe por Deus? Por que a gente não deixa Deus nos conduzir? Pela rebeldia do pecado. É Ele que faz isso conosco. Então, nesse campo que eu estou falando para você, não há um único culpado, a não ser você e eu. Mas Kelly, eu sofri uma situação que foi fulano que fez contra mim. Ele que fez contra mim. E o que eu vou fazer? Rejane, vem cá. A Rejane vai dar para vocês um brevezinho testemunho dela, que fala justamente disso. Alguém que fez algo contra ela. E quando ela tomou a consciência disso e decidiu reescrever a história, ela vai te dizer o que aconteceu. Oi, bom dia. Rapidinho, só para não interromper muito tempo, né? Quando eu estava casada, eu tinha um desejo muito grande de engravidar, né? E achei que eu tivesse algum problema, fui em médicos e até então nada acontecia. Mas aí, voltando no meu passado, voltando na minha história, eu tinha uma avó, hoje falecida, né? Que ela era uma mulher muito amarga. A minha avó, ela o tempo todo espraguejando e maldizendo, espraguejando e maldizendo. E ela maldizia muito a minha vida, a vida da minha irmã. Mas porque ela era amarga. Ela era uma mulher muito sofrida. E ela fazia isso com a gente. E foi fazendo. E a minha irmã casou-se antes de mim e desejou também ardentemente engravidar. E também não engravidava. E por fim, minha irmã conseguiu ter um filho. E eu não entendia por que na minha história eu também não estava conseguindo. Quando foi num aprofundamento de cura e libertação, a Kelly estava rezando e ela saiu de onde ela estava, lá no canto, e veio até mim, né? E ela disse para mim, por meio do que o Senhor revelava para ela: Rejane, o Senhor está dizendo que para que você engravide, você precisa perdoar a sua avó. É pela praga, para que isso seja quebrado. E ela ainda disse: a sua irmã hoje engravidou porque no leito de morte da sua avó, ela deu o perdão. E foi justamente isso. A cena que me veio na minha memória foi naquele momento que minha irmã perdoava a minha avó. E naquele momento, toda a maldição da minha irmã foi quebrada e minha irmã engravidou. Eu sei que eu fiquei muito emocionada e eu vi que aquilo dali era verdade. Eu vi que aquilo dali também mexia na minha história. Então, naquele momento, eu fiz uma oração diante de Jesus porque o Senhor estava exposto. E eu dei todo o perdão, pedindo para que o Senhor me lavasse de toda a história negativa com a minha avó. E hoje, para a glória de Deus, logo em seguida eu tive minha primeira filha e hoje eu já estou no segundo filho, porque eu resolvi dar o perdão. Você está vendo? Foi uma experiência em que a Rejane não podia mudar. E é o que acontece com a gente.
Existem coisas na nossa história que nós não podemos mudar, mas nós podemos dar significado novo. É o ressignificar a história. Eu decido dar um novo sentido para isso. E eu decido dar esse novo sentido em Deus. Porque Deus é capaz de fazer isso comigo. Ele tem essa capacidade de tocar a minha história, tocar o meu coração e me impulsionar a significar novamente a história. Olha só, a amargura, ela é tão danosa à nossa história, à nossa vida, que vai me levando cada vez mais a me afundar. Eu vou me afundando em um lodo, porque aconteceu uma história, eu guardo. Aconteceu outra história, eu guardo. E eu vou guardando, e aquela amargura vai crescendo no meu coração, e aquilo vai acontecendo. E eu começo a culpar todos que estão ao meu redor, como se eles fossem responsáveis por decisões minhas, como se eles tivessem a culpa de atos que são meus. E eu não responsabilizo só pessoas, eu também responsabilizo Deus, e eu também me autorresponsabilizo. E aí começa um outro processo chamado de autossabotagem. Não sei se vocês já ouviram falar da autossabotagem. É um processo também que nasce da amargura e que enraiza para a culpa. E esse processo, ele vai trazendo ao meu coração impossibilidades. Eu começo a acreditar que eu não sou capaz de realizar coisas. Eu começo a acreditar que eu sou completamente inferior a qualquer situação. E eu vou me diminuindo. E eu vou criando em mim a chamada baixa autoestima. A minha estima vai ficando tão pequena, se diminuindo de tal maneira, que eu vou me diminuindo diante das pessoas. Então, olha só, de uma única coisa, enraiza outras dimensões humanas em nós. Eu peço a você, deixa o Senhor Jesus tocar hoje a raiz de amargura que está no teu coração. Decida perdoar. Decida se libertar, porque o perdão, gente, não é para o outro, é para mim. É Ele que me liberta, Ele liberta a minha história, Ele liberta a minha vida. O outro tanto faz. Sabe por que tanto faz? Eu não estou diminuindo a outra pessoa, mas porque às vezes você está com uma amargura tão grande com relação a outra pessoa e ela está vivendo a vida dela tranquilamente, não está nem aí para você. E você está lá, diminuindo. E o outro livre, leve, solto, feliz da vida. O perdão é para você. O perdão é para mim. Ele vai libertar a mim e a você, quando a gente dá esse passo concreto. Vou te dar outra experiência, outro exemplo de experiência. Eu, de 8 para 9 anos, aconteceu um fato comigo, uma situação. Isso estava guardado lá no meu inconsciente. Eu não lembrava disso. Não tinha consciência disso. Mas eu fui crescendo e existe um vazio tão grande dentro do meu coração. E eu cheguei na adolescência, que já é uma fase natural do ser humano, ser mais difícil. Só que quando a gente não vem de um processo de aconchego materno, de aconchego paterno, ou de quem nos cuidou na nossa infância, para ir nos dando segurança ao longo dela, nós chegamos piores na adolescência. Tanto é que você pode notar isso. Existem adolescentes que são sadios, tranquilos, passam a adolescência tranquilamente. Talvez você tenha sido assim. Existem outros que são revirados ao avesso, né? Fazem tudo. Então, eu fui a revirada ao avesso. Pra você ter ideia, quando eu tinha cerca de 16 anos, eu tentei suicídio, né? O que aconteceu comigo? Eu vinha de um processo de brigas constantes dentro da minha casa, porque como eu era muito revoltada, e eu nem sabia a raiz de revolta que eu tinha dentro de mim, mas eu queria, a minha decisão pessoal era fazer os meus pais sofrerem. Essa era a minha decisão pessoal.
E eu não sabia por que eu tinha essa decisão, fazer os meus pais sofrerem. Mas eu tinha isso dentro de mim. Tudo que eu fazia era para fazer sofrer os meus pais. Era para chamar a atenção dos meus pais para mim. E aí, uma certa tarde, eu tomei uma quantidade excessiva de remédios, passei muito mal, fui levada para o hospital, fiz lavagem estomacal. E pela graça de Deus eu estou aqui. Isso é graça de Deus. E depois que eu fiz isso, eu hoje, analisando, voltando e olhando, né, o concreto da minha história, eu percebo que eu fazia isso justamente porque existia uma ferida em mim. E essa ferida, ela tinha que ser curada. Ela foi curada. Hoje eu digo para vocês, a ferida foi curada. Mas a consequência daquela ferida foi a tentativa de suicídio. Foi me livrar da dor. Quando eu tentei o suicídio, eu queria me livrar daquela dor. Eu queria acabar com ela. Eu queria estar livre daquela dor. Por isso que eu tentei esse ato. E hoje eu sei por que eu tentei o ato. Porque o Senhor Jesus me trouxe a consequência disso. Eu sofri um abuso sexual de 8 para 9 anos. E nesse abuso sexual, isso me feriu de tal maneira, e os meus pais não estavam comigo, eles não me protegeram. Então eu cresci com aquilo. Os meus pais não me protegeram. Os meus pais não me guardaram. E aí, o que eu fiz? Porque queria fazê-los sofrer. Queria provocar neles sofrimento. Só que isso acontece de maneira inconsciente, como eu falei, estava guardado. Não sabia da raiz, não tinha consciência da raiz, mas tinha sérias consequências dessa raiz na minha história. Sérias consequências. Isso é concreto. Só que o ponto-chave não está na história, o ponto-chave não está na cura que o Senhor realizou. O ponto-chave está no perdão, que eu dispensei àquela mulher que me abusou. Quando fui curada, quando o Senhor tocou minha história, o Senhor também me pediu uma decisão. E agora? Eu te curei. Você tomou consciência do que aconteceu. Qual é o passo concreto que você vai dar? E eu dei meu passo concreto. Senhor Jesus, eu perdoo essa mulher. E eu a perdoo, Senhor Jesus, porque talvez ela não tenha tido consciência do que estava fazendo. Ou talvez ela só estava reproduzindo algo que aconteceu com ela. E isso acontece com os nossos pais. Às vezes, e isso é tão real na nossa história, meu pai e minha mãe não tiveram amor e reproduziram em mim, não souberam me amar. E a gente fica infantilizando isso de tal maneira na nossa vida adulta, nos impossibilitando até mesmo de dar amor aos nossos filhos, porque a gente ainda está lá na infância. Oh, coitadinho de mim, sou sem amor, não fui amado. Onde está a decisão concreta? Senhor, aconteceu isso comigo, mas eu decido amar. Eu quero amar o meu filho, eu quero amar minha esposa, eu decido. Isso é concreto em mim. Então a nossa vida, ela não pode ser pautada em decisões infantis. Gente, eu e você, nós sofremos. E ele não vai parar, o sofrimento não vai parar. Vocês acham que depois que eu fui curada, eu parei de sofrer? Claro que não. A vida humana é permeada do sofrimento. O sofrimento não para. Mas é a maneira como eu lido, como eu decido lidar com o sofrimento, é que é concreto na minha vida. Isso tem que ultrapassar os limites. Como eu decido, aconteceu uma situação comigo, como eu vou passar por essa situação, é que é o concreto na minha história. E é isso que precisa ser transformado. É claro que você consegue esse passo concreto com o auxílio de Deus. Você não vai conseguir com o auxílio de outras pessoas, elas vão te apoiar, mas vai ser com o auxílio do Senhor Jesus que você vai conseguir. Quando você decidir deixar Deus ir na raiz, curar a raiz, deixar você livre,
você com certeza vai ultrapassar toda e qualquer situação da sua história. Agora, se você ficar enraizado na amargura, se você ficar preso à rejeição que você sofreu na infância, se você ficar preso a sentimentos de inferioridade, olha o que a inferioridade faz com as pessoas. Ela age ou gerando a diminuição, o pobrezinho, o coitadinho, sou assim, e quando vê já está caído no chão. Ou ela gera no indivíduo o ar superior. Eu sou grande, eu sou poderoso. Ela gera isso em nós. Nem eu e nem você somos pequenos, nem eu e nem você somos grandes. Nós somos iguais. Nós somos amados por Deus. Deus nos criou para o amor. Deus nos transforma no amor. Deus nos leva a amar. É para isso. Você veio a esse encontro para que Deus tivesse uma experiência com você de cura e saísse desse encontro com uma decisão: amar. Amar quem não está aqui, amar quem te fez sofrer, amar seus familiares que vão estar do mesmo jeito, mas você talvez tenha mudado, porque deixou Deus cuidar da sua história, mas a sua decisão é essa. A experiência com o olhar de Jesus nos leva a uma decisão de mudança. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que eu era ontem. Eu acordo e peço a Deus: dai-me o teu espírito para que eu seja diferente no hoje, para que eu viva o hoje de acordo com o que o Senhor decidiu para mim. Agora, você pode sim, claro e evidente, sair daqui do mesmo jeito. É a sua liberdade. E nela Deus não vai tocar. Eu te falei, é o campo que Deus não toca em nós. É a nossa liberdade, onde está a nossa vontade. Nesse lugar, Deus não toca. Sair do processo de rejeição, sofrido na infância. Sair do processo de inferioridade, sofrido na infância, na adolescência e até os dias de hoje. Sair dos sentimentos de amargura que enraizaram em culpa, em condenações e geraram até medo. Sair desses processos é decisão. É decisão de deixar Deus olhar a tua história naquilo que precisa ser olhado. E deixar Deus transformar e reconstruir essa história, dar significado. A nossa história não foi fácil. E talvez ela nem seja fácil futuramente, mas ela tem que estar hoje enraizada no amor de Deus. É para isso que Deus nos traz, nos olha, nos transforma. É para isso, para que a partir do encontro pessoal com Deus, a minha história esteja enraizada em seu amor. E eu seja amor, e eu leve amor. As pessoas precisam de amor nesse mundo. Elas precisam de amor, porque você e eu não sermos o reflexo desse amor, porque você e eu não podemos dar a experiência para o outro. Às vezes ele não tem experiência, não tem a oportunidade de experiência nenhuma com amor, mas seja o teu olhar, o amor para ele. Tem que ser uma decisão. Fé é decisão. Fé não é emocional, gente. É decisão, é razão. Eu decido pelo Senhor Jesus. Eu decido por Ele. Eu quero o meu Senhor Jesus. É isso que a fé faz em nós. Impulsiona para uma decisão de encontro com o Senhor Jesus. E nunca abandoná-lo. Porque você viu aqui, eram 10. 10 tiveram encontro com o Senhor. 10 foram olhados. 10 se deixaram olhar para o Senhor. Quando o Senhor olhou, Ele curou as feridas. E Ele não curou só feridas do corpo, não. Feridas do corpo são reflexo de feridas na alma. São emoções deformadas. Situações vividas que não foram curadas. E que refletem no corpo. Só que só um voltou e glorificou a Deus. Essa passagem ela vem justamente para nos colocar contra a parede e dizer a nós: e aí? O que é que tu vai fazer? Tu vai embora? Fui curado, o Senhor me curou, tchau, um abraço, nunca mais volto. Ou então volta quando estiver ferido de novo. Ou tu vai ficar.
ferido, machucado, deixando Deus curar, porque é um processo, não é mágica, é o encontro pessoal dia a dia com o Senhor e Ele vai curando as realidades. É assim a sua decisão? Voltar a glorificar a Deus e com Ele ficar? Ou nunca mais? Lembre-se, é decisão. Eu peço a você de coração que você deixe Deus curar as suas emoções. O Senhor Jesus vai vir, lindo e maravilhoso, vai te olhar. Se deixe olhar por Ele. Olhe para Jesus. A experiência do olhar, Santa Teresa falava isso. Mira quem te mira. Olha quem te olha. Jesus me olha e eu deixo Jesus me olhar. E eu olho Jesus. E nessa experiência do olhar com o Senhor Jesus, se deixe curar. Deixa Deus entrar na raiz, seja perdão, seja amargura. Deixa Deus transformar. Deixa Deus trabalhar as suas emoções. Deixa Deus equilibrar, tratar os vícios e deixa Deus tratar as emoções. E equilibrar você como um ser filho dele, que é isso que Ele quer em nós. Nós vamos cantar o refrão, se o teu sangue curar, até o Senhor Jesus vir. Só um pouquinho antes de você cantar, Júlio, eu lembrei de uma coisa. Ontem o Senhor falava isso e eu até partilhei com os irmãos da capela e eu preciso falar. Vão brigar comigo, mas eu vou falar. Rapidinho, tá bom? Desculpa aí. Existe um santo na igreja chamado São Cipriano. São Cipriano, só um pouquinho. São Cipriano, ele foi considerado o mago da magia negra. Ele escreveu vários escritos como fazer magia negra. Ele tinha, pacto com o demônio, tanto é que ele era chamado filho do demônio. E São Cipriano foi interpelado por um jovem que se apaixonou por uma moça, para que ele fizesse uma magia para que aquela moça ficasse com ele. E São Cipriano pegou, chamou um demônio e mandou que esse demônio fosse ao encontro daquela moça e gerasse ao seu coração a luxúria. Porque se no coração dela fosse inflamada a luxúria, ela com certeza iria abandonar os propósitos dela. E o demônio foi. Quando o demônio se aproximou dela e ela sentiu a inflamação pela luxúria, ela começou a rezar a Deus. E rezando a Deus, ela traça o sinal da cruz. Quando ela traça o sinal da cruz, o demônio corre, vai embora. E o demônio volta para Cipriano e fala para ele que não conseguiu. Cipriano achou estranho, porque tudo que ele pedia aos demônios acontecia. Ele chama um mais poderoso e pede para que ele vá e inflame ao seu coração luxúria e devaste a sua família. Só que quando ele chega até ela já vinha se preparado. Ela já tinha feito jejuns e orações. E quando ele se aproxima dela, ela traça o sinal da cruz. E nada acontece. E o demônio volta. Quando o demônio chega a Cipriano, fala para ele o que aconteceu, mas não conta para ele sobre o sinal da cruz. Ele acha estranho aquilo. Por quê? Porque na verdade, nunca nenhum demônio deixou de fazer aquilo que ele havia ordenado. Ele interpela o demônio até que ele consegue retirar do demônio que ele fugiu por medo do sinal da cruz. Cipriano pega, faz uma magia para que o demônio crie a forma do rapaz que pediu o efeito maligno. E quando esse rapaz chega próximo dessa moça, chamada Justine, ele não traz a ela nenhuma atração. E ela traça o sinal da cruz e o demônio volta. Quando o demônio chega próximo a Cipriano, ele interpela o demônio e o demônio fala: fui embora por medo da cruz. E aí Cipriano começa uma luta contra ele. E ele reconhece que existe alguém mais poderoso do que o demônio, porque até então, desde a sua infância, ele só conheceu o poder do demônio. E ele reconhece que existia alguém mais poderoso do que o demônio. E nessa luta o demônio tenta matá-lo. E ele grita: o Deus de Justine, me socorra. E traça um sinal da cruz no corpo dele. E o demônio foge.
Cipriano procura a igreja, vai até um bispo, pede perdão por todos os malefícios que ele causou a todos aqueles que na igreja estavam e ao povo, se converte ao catolicismo, pede o batismo e na sua caminhada ele chega a bispo. Tudo porque ele teve uma experiência de conhecer o Senhor Jesus. Ele conheceu quem tem poder. Para vocês terem ideia, eu faço questão de ler isso aqui para vocês verem. Já estava inteiramente nas profundezas do inferno e as garras do diabo. Ele era um filho do inferno, Cipriano, um participante da herança demoníaca e da sua perdição eterna. Mas o Senhor Jesus, que não deseja a morte do pecador, em sua bondade e em sua misericórdia indivisível, se dignou, que não é conquistada pelos pecados dos homens, se dignou a procurar este homem perdido, para tirar do abismo, a que foi mergulhado na sujeira das profundezas do inferno, e salvá-lo, a fim de mostrar a todos os homens a sua misericórdia, porque não há pecado que possa pagar seu amor pela humanidade. Ele salvou o Cipriano da perdição. Palmas para Jesus. Ele merece. Se tem alguém nessa terra que merece glória, palmas, louvor, esse é o Senhor Jesus. Ele merece. Ele merece. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, que nos reestrutura, que nos salva, nós não abandonamos o Senhor. Foi o que aconteceu com Cipriano. Olha o que esse homem se tornou. Para vocês terem ideia, o rei, incomodado com tudo que havia acontecido na história desse homem, mandou matar Cipriano. Primeiro, colocou ele em uma fogueira. Nada aconteceu com ele. Ele saiu intacto. Depois, o colocou dentro de um caldeirão de água quente. Nada aconteceu com ele. Ele saiu intacto. Incomodado, mandou decepar a cabeça. Aí Cipriano sabia que ele iria morrer, ele e Justine. E aí ele pede que Justine seja morta antes, para que ela não tenha a imagem da cabeça dele caindo. Isso foi um encontro pessoal com Deus. Isso acontece comigo, isso acontece com você. A decisão desse homem foi o quê? Seguir Jesus e não abandoná-lo. Vamos receber Jesus, que vai vir ao nosso encontro para transformar a nossa vida. De pé. Se o teu sangue curar, se o teu sangue